Primeiro, olá, boa tarde a todos. Um agradecimento especial pelo convite e dizer-vos que está aqui um jovem que aos 14 anos entrou num comboio, e a minha mãe que está aqui sabe, entrou num comboio para ir participar num projeto que não sabia para o que ia e acreditei e desafiei-me em procurar algo fora da escola. Fora da escola, este projeto ligado ao Ecoescolas, que era os Jovens Repórteres para o Ambiente, que me fez ir sozinho e procurar uma área nova extracurricular, que foi a área ambiental. Eu, nos últimos anos, desde 2014, fiz alguns projetos de jornalismo ligados à área do ambiente e acabei por ter esta felicidade de fazer uma licenciatura em jornalismo e agora estar no mestrado de Geografia Humana. Nos últimos anos eu tenho percebido que as cidades têm um desafio grande, que é pensar como é que cada vez mais podem ser sustentáveis e enfrentar os desafios que temos nos próximos anos. A pandemia ajudou-nos a isso. Nós, de um momento para o outro, percebemos que as cidades na rua estavam vazias, tínhamos espaços cheios de medidas de segurança e de higiene e que se calhar temos pessoas a mais, às vezes numa cidade que está constantemente congestionada, constantemente cheia de pessoas e que não tem espaços preparados para desafios que aparecem de repente. Pensar uma cidade sustentável é também, e acho que nos próximos anos vamos nos debater, perceber como é que podemos fazer chegar de forma energeticamente, sustentavelmente eficaz, energia, recursos naturais com qualidade. Temos a questão da gestão da água, que também temos que ter uma precaução nisso, mas gostava de vos falar aqui uma questão da eletricidade e também de uma preocupação que temos que pensar. Desenvolver uma cidade nos próximos anos é perceber como é que nós vamos eletrificando todos os sistemas que estamos a fazer. Nós neste momento estamos todos, sabemos, a ter um grande papel na eletrificação dos comboios, na eletrificação da nossa economia e também dos nossos modos de transporte. E vamos ter um desafio que é, cada vez mais vamos ter que produzir mais eletricidade para nos conseguirmos movimentar e viver de forma sustentável. Sabemos que hoje a forma de energia de carbono já nos está a trazer graves males na questão das alterações climáticas e dos desafios sustentáveis, e temos aqui um papel de fazer parcerias e de envolver as escolas em educação ambiental. Nos últimos anos, as escolas aqui em Viseu e por todo o país focaram-se nestes programas de ambiente. Acho que os municípios também estão a olhar para isso com atenção e Viseu é um bom exemplo nisso. Nós hoje temos uma cidade que pensa energeticamente, ambientalmente, numa estratégia e num plano de ação ambiental, mas nós jovens temos um papel que é participar. A minha opinião, e que nos últimos anos foi mudando, é que cada vez mais há jovens que estão a participar nos projetos ambientais e que estão a desafiar-se a criar equipas de trabalho dedicadas ao ambiente. Em 2014 eu fui para Lisboa, como vos disse, sozinho e encontrei uma equipa de 6 pessoas para trabalharmos e fazermos uma missão, só para vocês verem, no Jardim Zoológico. Eu tive 3 dias no Zoológico metido a fazer uma investigação e a fazer notícias sobre a forma como o Jardim Zoológico consegue alcançar a sustentabilidade e ser um espaço ambientalmente amigável. E percebi que por todo o país e por todo o mundo temos cada vez mais jovens, como sabemos a Greta foi uma grande impulsionadora disso, de estarem atentos à questão das alterações climáticas e dos desafios dos próximos anos que temos de enfrentar. E isto do envolvimento dos jovens nestas questões aplica-se também a pensarmos como é que nós podemos ter voz na sociedade e podemos ter um papel nas decisões que se pode tomar localmente e nacionalmente. Hoje em dia nós percebemos que falta ainda uma boa política de governança de ambiente em alguns locais e algumas cidades e que pensar cidade sustentável não está ao alcance de todos e de muitos decisores políticos. Temos que preparar-nos para sermos nós jovens nos próximos anos, aproximarmos do poder político e dizer basta e temos que ter uma solução para os desafios que vamos ter até, por exemplo, 2050. Podia-vos dizer que temos aí previsões de 1,5 grau, 2 graus de aquecimento que nos podem levar a uma catástrofe mundial, como sabemos. Mas isso é uma previsão, isto pode ser muito pior do que nós sabemos e há vários autores de livros, como temos A Terra Inabitável, do David Wells, que diz que é pior e é muito pior do que se pensa. É pior do que se pensa porque ninguém estava à espera, para já, desta pandemia, que ele também aborda em alguns artigos que escreve, mas ninguém estava à espera que a população crescesse tanto nas últimas décadas e que fôssemos obrigados a repensar a economia em pouco espaço de tempo. Nós hoje em dia sabemos que estamos a eletrificar, que estamos a gerir melhor os nossos recursos naturais, mas também sabemos que falta muito e temos muito para fazer. E o muito para fazer começa aqui. Eu comecei aqui também, como disseram bem os nossos apresentadores, num programa aqui na Escola Secundária aos Martins com Ecoescolas, mas esse foi um recomeçar para mim, porque já tinha estado há alguns anos anteriores na escola do Viso a fazê-lo e tive que recomeçar
começar noutra escola porque percebi que tinha que alguém e alguma equipa dar o primeiro passo para conseguirmos localmente criar uma estratégia nas escolas de programa ambiental. E é isso que os jovens têm que fazer. A Greta deu esses exemplos. Obviamente que nós temos um papel de manifestação, temos um papel de diálogo e temos que ter um papel de não agressão. Nós sabemos que os jovens, e temos aí alguns grupos desses, às vezes tendem a passar por uma postura mais agressiva e de não tentarem se aproximar do poder político porque sabem que devem manter uma certa distância para dizem eles, não se serem influenciados. Mas eu acho que temos que nos influenciar o poder político para que hoje nós somos uma geração mais bem preparada, que sabe mais, que estuda mais e que investiga mais e que tem um poder de decisão que acho que é uma influência política cada vez mais que nós podemos ter. Hoje em dia nós sabemos que se formos ter com político e levarmos um plano de ação de ambiente, se for preciso nesse dia ele não vai ler, mas nos próximos dias a área do ambiente vai ser uma área que vai ter que lidar e se calhar vai pegar no nosso documento e lê-lo. É por isso que eu apelo, e tenho feito isso em algumas intervenções também que faço como freelancer da área do ambiente, que é, há projetos que têm que ser feitos em equipa, obviamente, mas também há outras ideias e há outras iniciativas que podemos começar nós mesmos, individualmente, e criar um grupo e uma rede de contactos com amigos e com colegas. Eu comecei sozinho, como disse, em 2016, e a primeira coisa que me pensei é como é que eu vou ter pessoas comigo, a trabalhar comigo, se eu estou a trazer para aqui um programa que só tenho uma professora que está interessada em estar comigo nisto. E a primeira coisa foi apostar na comunicação. A escola não comunicava internamente nada sobre ambiente. Não tinha essa preocupação e nós tínhamos que a levar para lá. Levar para lá foi contactar as pessoas, perceber junto de pessoas que conhecia e que ainda hoje sou amigo, de junta-te a isto e vamos fazer isto em conjunto para um bem melhor, que é termos uma política e um plano de ação ambiental, pelo menos aqui localmente na escola, e que pode crescer. Hoje em dia percebemos que temos localmente uma cidade mais amiga do ambiente, mas que ainda pode fazer muito mais. E isso eu encontro também lá fora. Nós sabemos hoje que as cidades dos 15 minutos, as cidades politicamente sustentáveis, têm desafios e muitas vezes, se forem ver os planos de ação, têm o papel e os contributos dos jovens lá. É por isso que eu acho que todos juntos podemos criar novos projetos que podem no dia-a-dia ser influência e tomar muitas vezes, o papel de movimentar a sociedade. Movimentar a sociedade nos próximos anos é perceber que temos a erosão costeira cada vez maior, temos a questão dos oceanos com cada vez mais plástico e temos também uma noção que cada vez vamos ter que produzir mais energia e que se calhar para mais pessoas, possivelmente. E por isso, se vamos a colocar de lado a política do carvão, dos combustíveis fósseis e de apostar nesses recursos, vamos ter que se calhar apostar em eletrificação e noutras formas sustentáveis. E por isso nós vamos ter que continuar a reinventar dia a dia as estratégias de conseguirmos levar a cidade sustentável e levarmos a questão da educação ambiental avante. Educação ambiental essa que deve começar desde pequenino. Eu lembro-me de ser pequenino e de nos oferecerem ali no SEMIA pequenos cartões com os 3 ecopontos para reciclarmos. E que foi aí que comecei a despertar algum interesse na área do ambiente. Interesse este que reforcei agora ao integrar um mestrado diferente da minha área, isto é, eu quebrei ali a minha ação de formação, formei-me em comunicação e quis fazer algo diferente para aprender outras coisas. Outras coisas que eu estou agora a tentar aprofundar além disso do mestrado, isto é, o mestrado não é um fim, porque eu posso continuar a ler e a investigar sobre ambiente, porque sei que o meu mestrado não me vai dar todo o conhecimento que eu quero, porque os mestrados muitas vezes é um desafio para nós pensarmos e para investigarmos além. Nós não nos devemos fechar numa escola, num curso, e não ter um interesse extracurricular e ir à procura procura, como dizia bem o André, procurar novas skills e novos saberes lá fora. E é isso que temos feito e que a sociedade tem feito e muitos jovens têm feito. Eu acho que nos próximos anos temos que fazer algo que a sociedade tem que se unir, porque é algo que muitos jornalistas e muitos investigadores têm dito, é cada vez pior o cenário que temos. Nós podemos estar a apontar uma previsão para 1,5 graus, 2 graus nas próximas décadas de subir o aquecimento global, mas sabemos que se calhar a previsão está aqui em baixo e se calhar vai ser muito pior porque o valor pode ser muito maior do que nós pensamos. Porquê? Porque nós aqui podemos estar a ajudar, mas sabemos que, por exemplo, temos países que não nos podem acompanhar nesta transição energética porque não têm capacidade financeira, não têm capacidade de recursos humanos e ainda têm que, se calhar, fazer um percurso muito grande para conseguirem pensar numa transição verde. Porque nós sabemos que crescimento verde é nada mais nada menos do que crescer e não pensar só
em bens económicos, nós temos que ter um equilíbrio também de sustentabilidade e ambiente. E nós temos hoje muitos decisores políticos, e vocês sabem de um que chocou o mundo, quando decidiu que ia sair do Acordo de Paris e que isto era tudo uma falácia e que não vamos apostar na prevenção do ambiente, porque isto não é nada assim, não acredito no aquecimento global. Mas temos que acreditar, porque todos os dias sabemos que a erosão costeira é um problema muito grande, a questão do aquecimento global é o que mais me choca, porque nós todos os verões entramos no carro e parece que, eu sinto isso, todos os verões que passam o carro está mais quente quando nós entramos lá. Porquê? Porque os efeitos estão aí à vista e nós temos que ajudar os decisores políticos e chamá-los à atenção que podemos fazer diferente e que temos que ter um papel nesse sentido. E por último dizer-vos, e já foi falado aqui, a questão da desinformação. Nós temos muita desinformação também na área do ambiente e temos muitas vezes dados errados que nos devem fazer refletir. As investigações e muito do que tenho também tido a oportunidade de ler, muitas vezes são baseadas em pequenas amostras que não representam a totalidade e uma boa parte dos problemas que se passam. E nós temos também este papel de poder colaborar em investigações e termos um papel de, muitas vezes, quem sabe, fazermos uma investigação nós próprios de alguns temas que temos. Eu, por exemplo, fiz uma investigação sobre espaços verdes agora para um trabalho da faculdade, em que eu pensava, a priori, que as pessoas tinham visitado mais espaços verdes na pandemia e estou a chegar à conclusão que não foi bem assim, que a injustiça da sociedade e que as pessoas mais velhas tiveram muito mais limitações para, na pandemia, irem aos espaços verdes do que antes. Porquê? Porque tinham que ficar em casa, tiveram medo e nas notícias nós pregámos demasiado medo às pessoas para se deslocarem ao exterior e para continuarem a contribuir para a sua saúde e para a frequência dos espaços verdes. E acho que temos todos juntos de tentar, sempre que há algo, e nós sabemos que às vezes há terremotos que nos caem, a pandemia foi um deles, que de um dia para o outro tivemos que nos fechar em casa, que temos que conseguir superar e pensar com calma. Eu acho que, eu próprio penso, no dia em que soubemos disto, estava em Coimbra e no dia a seguir já estava a caminho de Viseu em pânico, quando ainda nem tínhamos casos em março. E neste momento já sai à rua com mais confiança. Porquê? Porque investigámos, soubemos enfrentar o desafio e se calhar estamos agora com uma pandemia muito mais controlada e que nos preocupa menos, porque temos mais segurança, porque ouvimos nas notícias que é mais seguro sair de casa e que temos pessoas que ouvimos, se calhar, nas notícias e através da comunicação mais confiáveis. E são desafios que ninguém espera, mas que nos podemos desafiar, isto é, colaborar naqueles que aparecem muitas vezes no dia-a-dia e que podemos colaborar, mas também criar desafios novos, criar projetos novos que a sociedade se possa envolver e criá-los nós próprios. É por isso que nós podemos colaborar com o que tem sido feito a nível nacional e também mundial, mas também podemos criar novos projetos. É isso que eu desafio sempre as pessoas e os jovens, que é, se não há nenhum projeto com que se identifiquem e têm uma área que gostavam de ver desenvolvida, porque é que não criamos um projeto nós mesmos? Porque é que não criamos nós um projeto e uma marca? Vamos a isso, vamos falar com parceiros, vamos falar com instituições e criar um projeto que nos seja ligado a nós e que seja pensado à nossa maneira. Nós às vezes podemos ter a oportunidade de criar coisas bonitas pensadas à nossa maneira. E eu tive a oportunidade de colaborar com equipas em que pensámos todos juntos num bem comum e que hoje em dia deixámos lá as sementes. Nada nos dá mais orgulho, penso eu, quando vamos a um sítio em que nos dizem: olha, isto aqui foi uma semente que tu cá deixaste e que está a evoluir e agora é uma árvore grande. Porquê? Porque nós deixámos lá a nossa curiosidade, deixámos lá o nosso saber e deixámos lá a nossa vontade. As pessoas acho que é bonito quando isso acontece, que sentem-se à vontade connosco e falam connosco porque acreditaram em nós e que nós também acreditávamos nela. As pessoas sentem-se à vontade quando nós estamos dispostos a ajudar, mas também nós sentimos o reconhecimento delas quando estamos do lado de lá, quando as visitamos. Isso acontece hoje em dia em algumas escolas aqui, que é muito bonito, mas também acontece lá fora, quando nós somos convidados para vir a estes eventos e quando também somos convidados a dar os nossos contributos. Isto é o que eu deixo aqui, é o meu contributo de se envolverem, de todos os dias conseguirem dar um contributo à cidade e às cidades que devem ser pensadas de forma sustentável, porque nós podemos criar alguns projetos, como sabemos, desafiadores, mas também envolver mais pessoas e não nos fecharmos em nós mesmos, porque muitas vezes acontece isso. Nós temos opiniões, temos umas decisões que se calhar queremos tomar, mas não temos coragem de as colocar cá fora e de conversar com as pessoas. Não podemos ter medo das pessoas. Ter medo das pessoas é das coisas que não devemos ter, porque devemos ir ter com elas e ter uma voz junto delas e a capacidade de estar com elas.
é verdade, se calhar temos aqui um desafio muito grande, é pior do que se pensa, mas acho que todos juntos vamos conseguir criar novas medidas e novas políticas junto das governações locais e nacionais. Obrigado.